Um dos capítulos mais épicos da história. Quando que a gente já imaginou que o Crocodile simplesmente ia voltar junto pra meio que formar uma aliança com o Bug e o Mihawk? Quando que a gente imaginou isso? E foi agora que a gente viu o Bug realmente fazer o nome dele e entrar pra história da pirataria como um verdadeiro Yonko. Você quer saber mais sobre isso e sobre quem também são as figuras misteriosas que o Caribou e o Kid falaram? Só vem comigo. Ei nerd, beleza? Eu sou o Breno. Galera, mais um capítulo insano e por isso já vou começar indo direto ao ponto porque, assim, eu tenho muita coisa pra falar, mas é muita coisa mesmo, tá? Vamos começar com a parte mais aleatória do capítulo, que é o fato de que a gente vai ficar sem ver a Pluton mesmo e paciência. Mas eu nem tinha mais esperanças porque One Piece é meio que uma máquina de criar mistérios e quase nunca revelar eles. Então eu já nem espero já que eu vou descobrir algo novo, eu só aceito isso mesmo. Mas a gente viu que a Carrot, ela vai realmente assumir o posto do Inuarashi e do Nekomamushi também. E sim, se você tinha alguma esperança da Carrot no bando ainda, eu sinto muito, meu amigo, mas nem despedida ela teve. A coitada simplesmente virou quase que uma figurante. E justamente por isso eu achei estranho eles meio que falarem sobre ela ser uma nova líder ali dos Minks. Mas parece que é tudo sobre essa questão de promessa herdada, sabe? Que ela meio que herdou do Pedro. E de repente, só por isso, e por ela ter também passado um tempo com o Chapéu de Palha, ela já seria melhor do que todos os outros Minks. Enfim, eu achei meio estranho, mas comenta aqui embaixo o que você achou. Agora sim, vamos direto pro que interessa. Porque, galera, agora sim a gente tem o Bug aí revolucionando a pirataria e, pô, sem sacanagem. Ele tá literalmente a caminho de se tornar um dos maiores piratas de todos os tempos. Ainda mais agora com essa nova aliança aí que eu nem sei o que dizer sobre isso, pra ser sincero. O mangá já tinha dado algumas pistas de que o Crocodile não seria esquecido. Principalmente porque ele aparece lendo as notícias no capítulo 700. Junto com o Jinbe e o Kid lá e outros personagens importantes também que voltaram a ter foco. Então ele iria meio que aparecer de um jeito ou de outro. Mas agora foi épico. Ele meio que tinha perdido o propósito e agora eu tô ansioso pra ver o que motivou ele a entrar em uma aliança aí com o Bug. E vamos falar a verdade, se é pra falar de motivos estranhos aí pra se aliar ao Bug, meu Deus do céu, cara, o que foi esse Mihawk aí ter juntado ele? Cara, eu não sei você, mas eu achei muito aleatório, mas vamos falar a verdade, isso tá irado, não tá? Essa junção aí deles. E também meio que mostra que eles já estão se encaminhando aí pro final da obra. Porque pensa comigo, galera, o mangá tá chegando a um fim mesmo e, pô, mesmo que demore 3 anos que o Oda falou, ainda assim é pouco. E se tá sendo corrido, então é aí que o Mihawk realmente precisa de um objetivo pra ele, que faça ele meio que cruzar com o Chapéu de Palha, entendeu? Pra ele chegar lá com o Zoro. Porque imagina se ele continua sendo esse lobo solitário que só fica por aí fugindo pra sempre e de repente ele meio que se cruza ali com o Zoro e aí, uau, eles têm a luta final dele. Eu acho que isso ia ser meio anticlimático, entendeu? Meio raso. Então é por isso que o Mihawk se juntar ao Bug faz a gente já ter certeza que eles vão se cruzar uma hora assim na jornada pelo One Piece. E agora o Bug ele praticamente jogou aquela carta de reversão do Uno contra a Marinha. Os marinheiros quiseram botar uma recompensa na cabeça dele e ele literalmente pagou pra ele e falou, não, calma aí, deixa eu te explicar uma parada. E na verdade, colocar cartazes atrás de marinheiros me espanta o quão óbvio isso é. É de se imaginar que isso meio que deveria existir naturalmente. Então eu confesso que eu fiquei meio que dividido entre achar o Bug um gênio e também ter tido meio que um feito muito maneiro assim, como um pirata casca grossa, sabe? E chefão do crime mesmo. Mas eu também pensei, pô, é sério que isso só tá acontecendo agora? Tá de sacanagem, né? Porque já podiam ter feito isso aqui há muito tempo atrás, esse negócio de botar... Enfim... Mas de qualquer forma, não tem como negar que foi incrível. E pô, ele roubou todos os holofotes pra ele. Porque tá estampado agora na cara dele aquela cara de trambiqueiro, sabe? Aquela cara de pilantra do Bug. E falando em pilantra, galera, a gente tem que lembrar do Caribou, que ouviu tudo que o Chapéu de Palha falaram sobre a Pluton. E foi ruim, tá? Não foi ruim só pra eles, mas também pra gente que é fã e ansioso. Que quer meio que saber já de quem que o Caribou tava falando. Pô, quem é que ele quer passar essa informação? Pra quem que ele tá querendo passar aquela informação? Mas agora sim a gente vai pra parte mais louca do vídeo, e por isso que eu deixei pro final. Seguinte, galera, lá um pouco antes do capítulo 700, começa uma história de capa focada no Caribou. Pois é, pode parecer um louco, um personagem zoado desse ganhar uma história de capa, mas enfim, se você não acredita, só voltar lá pro capítulo 700 e você vai ver na capa ele lá. Ah, e pra vocês terem uma noção, essa história teve mais de 45 capas, tá bom? Mas enfim, resumindo, é o seguinte, o Caribou ele vai parar em uma ilha que tá acontecendo uma treta muito grande entre os patrões opressores... Cara, você falou teta. Com certeza você falou teta. Teta? Você falou, editor, prova depois pra ele que ele falou teta. Uma treta muito grande. O Caribou, ele vai parar em uma ilha aí que tá acontecendo uma treta muito grande entre os patrões ali opressores e os proletários. Isso lá numa fábrica de armas.
E essa fábrica, ela explora todos os funcionários e esses trabalhadores, sabe? Eles meio que acabam se unindo e fazendo uma revolta. E o antigo líder desse grupo aí que quer fazer essa revolta, né? Esse antigo líder do grupo revolucionário se chamava de Gaburu. E ele também era muito parecido com o Caribou. O que faz com que esse grupo aí dos revolucionários, eles acham que o Gaburu voltou, entendeu? E é o Caribou. No fim, o Caribou assume o manto do Gaburu, ele se passa por ele, e ele acaba liderando todos esses revolucionários da fábrica para destruir ela, e ele vence os opressores. Literalmente são esses os termos que eles usam, tá? Não tô inventando nada. Quem quiser conferir, tá lá no capítulo 700, é só ir lá e ver. Mas a moral da história é que o Caribou acaba ficando amigo da velhinha, que era a avó do verdadeiro Gaburu. E depois dele ser declarado aí como herói revolucionário, o Caribou ele é preso pela marinha. Acontece, quando você é um criminoso. Mas enfim, mas é aí que tá a questão, galera. Ele é preso pelo X-Drake, que é um membro da SWORD, que é aquela divisão da marinha que parece ser meio que feita pelos membros mais gente boas, sabe? Como o Kobe, por exemplo. E antes de falar de quais são as opções que eu acho que o Caribou pode ter contatado, a gente tem que falar sobre a fala do Kid. O Kid e o Killer falaram sobre esse cara, o homem marcado pelas chamas. Na hora já me veio o Sabo na cabeça, porque, enfim, você sabe quem é o Sabo. Principalmente pelo foco que ele recebeu nos últimos capítulos, por meio que ter mostrado também a curiosidade do Luffy e a reação do Law e da Robin. Dá pra reparar que o Law parece que sabe o que o Kid tá falando, e meio que ele sabe que vai dar alguma bosta, talvez por ele tá vendo que eles querem caçar o Sabo. Sabo é um nome muito feio. E a gente também tem um quadro especificamente pra Robin, e como a gente sabe, a Robin ela fez parte do exército revolucionário durante um tempo aí. Aí é claro que o homem marcado pelas chamas, a expressão séria do Law, o foco na curiosidade justa do Luffy e da Robin, não acho que seja coincidência. Mas outro cara que também tem uma cicatriz e que foi literalmente marcado pelas chamas, foi quem, galera? O Aokid. Ele lutou com a Akainu e foi marcado pelas chamas dele lá na luta em Punk Hazard. Ah, e detalhe, é em Punk Hazard, perto do capítulo 700, durante essa história do Caribou, que a gente tem também aquela cena do Aokid salvando o Smoker. O Smoker ele tem ligação direta com o Kobe e talvez ele seja da SWORD também. Ainda mais considerando os posicionamentos dele lá de não seguir cegamente tudo que a Marinha manda. E outro cara que todo mundo especula ser da SWORD, e por isso estaria com Barba Negra, é justamente o Aokid, também marcado pelas chamas. Inclusive, o Barba Negra, que também tá buscando One Piece lá na corrida que o Kid falou. Ou seja, eu acredito que o Caribou talvez falasse sobre algum membro da SWORD aí, e sendo da SWORD ou não, talvez seja o Aokid que o Kid falou. Ainda mais considerando que não parece que o Sabo esteja aí atrás do One Piece. Mas também é estranho porque o objetivo principal do Aokid não é o One Piece. E por isso, eles meio que deveriam ter se referido ao Barba Negra. Mas enfim, galera, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que você acha. Me fala. Você acha que é o Sabo, ou o Aokid, ou de repente algum outro? E pra fechar com chave de ouro, mais do que confirmado, galera, Yamato é a nova Chapéu de Palha. E nesse caso é muito bom ver ela no bando, porque eu particularmente gostei bastante dela, e fora o fato de que praticamente um outro Yonko aí entrou no bando. A Yamato ela conseguiu manter uma luta com o Kaido híbrido durante um bom tempo aí, e só isso já fez ela meio que ser um acréscimo surreal pro bando. A gente já tinha, claro, o trio monstro aí com os grandes 3 lutadores, mas agora a gente tem o Jinbei e a Yamato também. Ou seja, galera, os Chapéus de Palha estão insanos, sério. Muito maneiro isso, e foi realmente a chave de ouro poder ver ela meio que livre ali indo ajudar o Luffy. Mas enfim, não esquece de se inscrever no canal, que é isso que tá alimentando a gente. E claro, isso paga o meu salário, entendeu? De repente eu finalmente vou deixar de ser um estagiário aqui. E galera, não esquece de clicar no sininho também, que a próxima análise você vai ser o primeiro cara a estar aqui comigo, entendeu? Um beijo e fui.